Bom dia, assim diz o Senhor para nós. João, capítulo 21, versículo 14. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. João, capítulo 21, versículo 14. Como nós sabemos se somos discípulos do Senhor Jesus? Quando o Senhor Jesus se manifesta aonde nós estamos. Pode ser no mundo, fora de uma religião fundada pelos homens, ou dentro de uma religião. Quando o nosso único e fiel pastor vem ao nosso encontro, seja lá onde nós estivermos, ou seja, quando e a hora que Ele quiser. João capítulo 21, versículo 1. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Por que, sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram o que era Jesus? Como está escrito em João capítulo 21, versículo 4. Porque assim como aconteceu com os apóstolos na praia, acontece com todos nós, estejamos frequentando uma igreja fundada por homens ou não. Somente quem tem o poder de nos abrir os olhos para a verdade, para conhecermos a pessoa do nosso único e fiel Salvador, é o próprio Jesus Cristo, gente. Nenhum ser humano ou religião fundada por homens tem esse poder, pois para participar da mesa do Senhor Jesus, tem que receber dele o convite. Esse ato tem que partir das mãos dele e de nenhum ser humano, para se ter a bênção do Filho de Deus. Lucas capítulo 24, versículo 30 e 31. E aconteceu que, estando Jesus com eles, os apóstolos, à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu, e lhes deu. Então abriram-se-lhe os olhos e conheceram ele, Jesus, e ele desapareceu-lhes. Porque ele, Jesus, lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis peixe. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes, como está escrito em João, capítulo 21, versículo 6. Por causa do amor que o Senhor Jesus tem por nós, ele se apresenta com todo o poder, com um sinal, para deixar bem claro, para que nós não ousemos ter dúvida em nossos corações, para termos a certeza absoluta de que Ele é o Filho de Deus, o nosso único e fiel Salvador. João capítulo 21, versículo 7. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. João capítulo 21, versículo 12, disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor Jesus. Mas e depois que o Senhor Jesus se manifestou a nós, seus discípulos, o que ele deixa bem claro para nós? De que ele, Jesus Cristo, faz parte da nossa vida agora. De que é ele quem nos alimentará espiritualmente agora. De que mesmo quando nós o entristecemos e fomos fracos e negamos a sua pessoa diante do mundo para agradar os homens e suas religiões, ou por medo de perder a vida do corpo material, como ocorreu com Pedro, ele nos ama, gente, e por isso ele se revela a nós. João capítulo 21, versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Mas por que tornou Jesus a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Como está escrito em João capítulo 21, versículo 16. Porque a partir deste momento em que o Senhor Jesus se manifesta para nós,
ele quer deixar uma coisa bem clara, que o amor para Deus é o exemplo que ele nos deu lá na cruz. Obediência até o fim das nossas vidas. E de que o amor para Deus é como a nossa fé. Se não tiver obras, se não tiver ações de obediência, o amor é morto, é fingido, ele não existe, é mentiroso. Por que disse-lhe Jesus pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Como está escrito em João, capítulo 21, versículo 17. Porque servir a Cristo, gente, significa segui-lo apacentando as suas ovelhas. As ovelhas pertencem a Cristo e não a nós. Pois o nosso único e fiel pastor é um só, Jesus Cristo, o ungido de Deus. O nosso trabalho é somente guiar as ovelhas que pertencem a Ele e não nos apoderar das ovelhas com uma autoridade que pertence somente ao Filho de Deus. Porque o propósito da nossa vida em servir a Cristo Jesus é glorificar o Filho de Deus, segui-lo até o fim, até a morte. E não os homens e suas religiões, gente. João capítulo 21, versículo 18 e 19, disse Jesus: na verdade te digo, Simão, filho de Jonas, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde não querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe Jesus: segue-me. Jesus te ama. Se nós somos os seus discípulos, ele se manifesta em pessoa para nós, para deixar bem claro o quanto ele nos ama, para deixar bem claro de como devemos segui-lo, e não os homens e suas religiões. João capítulo 21, versículo 14. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Amém? Dani Miguel.